Olá pessoal, boa noite. Domingo, dia 27, acabamos de fazer a prova da GV e, como vocês viram, a prova de conhecimentos gerais ela não apresentou nenhum elevado grau de complexidade. As primeiras 5 questões da prova de conhecimento geral foram questões de história e das 5 questões de história, 3 questões foram clássicas. A primeira delas era uma questão de história geral, que trazia um fragmento de um texto do historiador Paul Petit sobre o início do colonato em Roma. Como vocês devem lembrar, no século III, o escravismo em Roma começa a entrar em crise. E a falta de mão de obra escrava em Roma vai fazer com que os proprietários de terra que viviam ociosamente na cidade se dirigissem agora para suas terras na área rural para poder administrá-las melhor e viver dos produtos ali daquela terra. Atrás desses senhores, muitos homens livres da cidade também se dirigem para o campo para trabalhar nas terras cedidas por estes senhores. O homem livre que sai da cidade e vai trabalhar no campo, além de receber um lote de terra de onde ele poderia tirar sua subsistência, ele recebe do senhor também a garantia da sua proteção militar. Em contrapartida, ele tinha que trabalhar nas terras do senhor em substituição à mão de obra escrava. Outra questão clássica foi a 4ª questão de história, que é uma questão sobre o Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, vocês devem lembrar, foi primeiro-ministro de Dom José I, de 1750 a 1777. E entre as principais medidas das reformas pombalinas, lembrem-se da expulsão dos jesuítas de Portugal e do Brasil. Marquês de Pombal considerava que os jesuítas representavam um poder paralelo, um Estado dentro do Estado. E o seu projeto de centralização do poder político, obviamente, criava a necessidade de expulsão dos jesuítas. Outra questão clássica foi uma questão também de história do Brasil, sobre a Lei de Terras em 1850. Lembrem que, em 1848, o senador Nicolau de Campos Vergueiro já começa a trazer os primeiros imigrantes para trabalhar aqui no sistema de parceria em Limeira, interior de São Paulo. E em 1850, o Brasil assina a Lei Eusébio de Queiroz, que acaba definitivamente com o tráfico negreiro. Obviamente, o fim do tráfico negreiro abria passagem para o aumento da imigração. E muitos imigrantes vinham para cá capitalizados e tinham a intenção de adquirirem lotes de terras aqui no Brasil. Mas para o fazendeiro isso não era interessante. Interessante que o imigrante viesse para ser mão de obra barata. Então era preciso limitar o acesso do imigrante à propriedade da terra. Nesse sentido, foi criada em 1850 a Lei de Terras. Bom, e as outras 2 questões foram questões também, uma de História da América, que falava sobre a ingerência dos Estados Unidos nos países latino-americanos durante o período da Guerra Fria, apoiando as ditaduras militares e os golpes militares. A questão citava especificamente a ingerência dos Estados Unidos na Argentina, Honduras e Nicarágua. E a outra questão, que é a 2ª questão da prova de história, mas deixamos por último porque é a mais fácil. É uma questão sobre Guerra Fria, bipolarização. A questão traz uma declaração do presidente Vladimir Putin sobre as tensas relações atuais entre Estados Unidos e União Soviética e comparava com as relações do período de bipolarização de 1947 a 1991. Bom, não foi nada muito difícil, esperamos que você tenha mantido a calma e tenha se dado bem. Então um abraço, bom final de domingo para vocês, até mais.